Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas, monitores, professores e a todos com quem compartilho desse estudo. Meu nome é Victor e irei apresentar o seminário avaliativo da disciplina de Desenvolvimento Motor, do Departamento de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O artigo tem como título o Efeito da atividade esportiva sistematizada sobre o desenvolvimento motor de crianças de 7 a 10 anos. E ele tem como autoras Camila Ramos dos Santos, Carla Cristiane da Silva, Mara Laís Damascedo, Josiane Medina e Nara Marques. Todas essas autoras estão vinculadas à área de Educação Física e Saúde. Este artigo está disponível na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte e essa revista tem a classificação como Qualis B1. O objetivo deste artigo é verificar o impacto da atividade esportiva programada de balé clássico e de futsal sobre os indicadores de motricidade global e equilíbrio em crianças. Começando pela metodologia, a gente tem uma amostra de 160 crianças como participantes, com critérios de inclusão pré-púberes, ou seja, antes da adolescência, de 7 a 10 anos de idade. Essa amostra de 160 crianças é dividida em dois grandes grupos. 80 crianças dos grupos de escolares, de escola pública, sendo 40 meninos e 40 meninas, e 80 crianças vinculadas à prática prévia de balé clássico e futsal, como grupo de prática sistematizada. São 40 meninos no futsal e 40 meninas no balé clássico. Como os instrumentos e materiais, foram colhidas as seguintes informações. As informações sobre o crescimento físico e do estado nutricional das crianças. Começando pela medição de massa corporal, foi feita através de uma balança eletrônica com precisão de 0,1 kg. Também foi feita a medição de estatura através de um estadiômetro de madeira, que é um instrumento de medição de altura, com precisão de 0,1 cm. A criança em posição ortotástica, ou seja, em pé, ereto e com braços estendidos paralelos ao corpo, de costas para a escala de medida, com os pés unidos no centro sobre a base do estadiômetro, olhar dirigido para frente sem calçados. Foi medido também o cálculo do índice de massa corporal, o IMC, e o nível de atividade física habitual, para cálculo do gasto energético diário. Falando agora do teste motor, foi feita a averiguação da caracterização do desenvolvimento motor, através da Escala de Desenvolvimento Motor, EDM. Essa escala mede os 6 componentes da motricidade: motricidade global, motricidade fina, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade. Para o presente estudo foram utilizados somente o cálculo da motricidade global e de equilíbrio das crianças. Para esses dois componentes, foram realizadas 10 tarefas motoras para cada componente da motricidade, sendo feita a divisão por faixa etária entre 2 e 11 anos de idade, organizadas progressivamente em relação à sua complexidade. Caso a criança obtesse êxito na tarefa, era atribuído o valor da idade motora correspondente em meses. Caso a atividade não fosse concluída com sucesso, o teste era interrompido, conforme os critérios estabelecidos pelo protocolo de avaliação. A bateria de avaliação dos componentes da motricidade contribuiu para determinar a idade motora a partir dos pontos alcançados nos testes, e também para determinar o quociente motor, que foi resultado da divisão da idade cronológica multiplicado por 100. Esses dados obtidos foram agrupados em 3 grupos: muito inferior e inferior, normal baixo e normal médio, e normal alto, superior e muito superior. É importante ressaltar que a aplicação do teste foi feita por um único avaliador, treinado e experiente, duração máxima de 20 minutos, num local fechado e exclusivo para avaliação individual, para não haver interferência externa.
Os dados foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk. Como não apresentaram distribuição normal, foram realizados testes estatísticos não paramétricos, com resultados expressos pelos valores da mediana e intervalo interqualítico. Além disso, também foram consideradas como variáveis dependentes o gasto energético, as características antropométricas, idade motora nos testes de equilíbrio e motricidade global. E para as variáveis independentes, os grupos balé clássico, futsal e escolares. Para verificação das diferenças entre as variáveis dependentes, foi aplicado o teste Kruskal-Wallis. Para a localização das diferenças, foi aplicado o teste Mann-Whitney. Para a verificação da magnitude da diferença entre cada par de observações, foi o teste de Wilcoxon. E para o teste de hipótese de que entre os grupos de prática esportiva, futsal e balé, se concentravam os maiores percentuais de crianças com idades motoras em equilíbrio e motricidade global, classificadas como superiores, foi aplicado o teste Q² de Pearson. Este mesmo teste foi utilizado para análise da distribuição das categorias da idade motora estratificadas. As análises por meio deste teste permitiram compreender em quais grupos estavam as maiores distribuições das idades motoras superiores. Como podemos ver aqui na tabela 1, os resultados demonstraram homogeneidade entre os grupos para as variáveis de idade cronológica, massa corporal total, estatura e IMC. As diferenças significativas foram localizadas somente no gasto energético, demonstrando valores superiores entre os meninos do futsal quando comparados com o seu respectivo grupo de escolares. Os valores do grupo de futsal também foram superiores ao grupo de escolares do sexo feminino e do grupo de balé clássico. A tabela 2 destaca os resultados do teste de associação entre a classificação de idade motora de motricidade global, o IMMG, e os grupos avaliados. Os resultados apontaram que aproximadamente 76% dos escolares obtiveram desempenho classificado como normal. Nos grupos de prática sistematizada, 50% das crianças vinculadas ao balé clássico e ao futsal apresentaram valores na classificação superior entre escolares do sexo masculino e futsal entre escolares do sexo feminino e balé. A tabela 3 demonstra uma associação significante entre a classificação de idade motora em equilíbrio, a IME, e os grupos avaliados, onde 65% do grupo de balé clássico demonstraram valores classificados como superior, enquanto os escolares apresentaram percentuais elevados a 82,5% na classificação normal, indicando a potencialização do esporte para essa habilidade. O comportamento foi similar no sexo masculino, com 65% dos meninos do grupo escolar classificados na categoria normal e 50% dos praticantes de futsal indicaram valores significantes classificados como normal ou superior. Na tabela 4 estão dispostas a frequência absoluta e relativa da relação entre idade motora em equilíbrio e idade cronológica dos grupos, com valores significativamente superiores na frequência de crianças praticantes de balé, que atingiram idade motora em equilíbrio maior do que a idade cronológica. A tabela 5, por fim, indica a frequência absoluta e relativa da relação entre a idade motora em motricidade global, IMMG, e a idade cronológica, apontando diferenças significativas na frequência dos grupos de prática sistematizada, com IMMG também maior do que a idade cronológica. Os grupos escolares não apresentaram diferenças significativas em relação a IMMG e a idade cronológica. Como conclusão, ao avaliar crianças de 7 a 10 anos de idade em cenários distintos, foi verificado que os praticantes de ambos os sexos vinculados às atividades esportivas demonstraram relações de motricidade global e equilíbrio em scores superiores a 50%,
a quando comparados com crianças pertencentes exclusivamente à educação física escolar. Conclui-se que as crianças praticantes de atividades esportivas extracurriculares apresentam níveis superiores de motricidade global e equilíbrio, com coeficiente motor de classificação normal a superior. Por outro lado, no ambiente escolar, os resultados da idade motora global e equilíbrio apresentaram índices normais. Assim, crianças vinculadas exclusivamente às aulas de educação física escolar do presente estudo não demonstraram déficits no desempenho dos testes aplicados. A prática de futsal e de balé clássico deixam evidentes alguns parâmetros de habilidades locomotoras, manipulativas, capacidade de flexibilidade, ritmicidade e equilíbrio que são condizentes aos aspectos aqui avaliados. Com a análise do presente estudo, constatou-se que as habilidades motoras fundamentais, como locomoção através de corrida, galope, salto com o pé, passada, salto horizontal e corrida lateral, e manipulativa, através de rebatida, kick, recepção, arremesso e rolo de bola, estão presentes no estudo para classificar corretamente os testes de motricidade global e equilíbrio das crianças. Obrigado.